Muito bem, estamos começando mais um programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você da madrugada que acompanha a gente. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, na NET, claro, né? Nós temos o número 9 e o 527. E nós estamos também no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, né? Você pode estar em qualquer lugar desse planeta, a qualquer horário, nos assistindo. Então, muito obrigado mesmo. E prepare-se, mais uma vez, a gente vai ter Belo Horizonte em foco, mas a partir das pessoas, das histórias das pessoas. Histórias de vidas reais, que muitas vezes a gente esquece. Você acha que conhece Belo Horizonte? Você acha que conhece as comunidades que formaram Belo Horizonte? Quem é que estava aqui antes da cidade, né, de Belo Horizonte? Então, vamos tentar trazer um pouco disso, até porque Belo Horizonte não é uma cidade muito nova, então a gente precisa ativar a nossa memória o tempo inteiro, tá bom? Tenho aqui duas convidadas e um bendito é o fruto entre elas. Essas duas convidadas já estiveram aqui em outros momentos e agora elas voltam. São duas jornalistas responsáveis pelo podcast Vidas que Inspiram Histórias Reais, mas que agora estão lançando um livro. Olha que legal, porque ao lançar o livro você tem um registro daquilo, isso é importante, dessas vidas, dessas histórias, tá bom? Estão atrevidíssimas. Então, primeiro, muito obrigado, Luciana Avelino, pela presença. Mais uma vez, Lu, bacana, viu? Muito obrigada. Bem-vinda e parabéns pelo livro, tá? Muito bem. Ali, como eu falei, bendito é o fruto, vou apresentá-lo agora, depois eu vou com a outra jornalista. Muito bacana, temos um mestre aqui, um mestre da sabedoria popular, do conhecimento popular, e que vai refletir, nos ajudar a refletir sobre o Dia da Consciência Negra. Então é com muito prazer que eu recebo o mestre Ricardo de Moura. Obrigado, Tudo bem, Ricardo. Obrigado, Elias, obrigado a toda a produção, viu? Prazer estar aqui, vai ser bacana. Ótimo. E para fechar, né, a gente tem mais uma convidada, uma jornalista também, que é muito bacana, que é assessora de imprensa, faz um trabalho importante, né, de divulgar pautas para os veículos de comunicação e, portanto, para as pessoas, para você, né? E eu sempre agradeço ela e a gente está sempre junto, ninguém larga a mão de ninguém. Então, também é jornalista, lançando o livro, junto, né, parceira da Luciana, é a Flávia Pressotti. Tudo bem, Flávia? Oi, Elias, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, porque você é a pessoa que nos enche de alegria, nos enche de alegria. Sunshine para todo mundo. E obrigada a todos aí que nos assistem, né? Muito legal, parabéns pelo seu trabalho sempre, viu? Obrigada, essa batalha pelo jornalismo e pela assessoria, né, de comunicação. São 26 anos, né, de comunicação empresarial. E eu muito grato, né? Desde quando eu comecei na Rádio Confidência, ali na Rádio AM. Verdade, a gente tinha uma troca, né? Sempre teve essa troca. Você sempre teve um olhar bondoso, assim, né? Que eu estava começando, então não tinha tanta audiência, repercussão, mas você sempre tratou da mesma forma que tratava os outros apresentadores e apresentadoras. Essa é uma essência da empresa de comunicação, fazer ter esse cuidado. Muito bom. Então vamos lá, eu quero agora saber de onde é que vocês vêm, o cafezinho do mineiro. Luciana, Lu, você nasceu em BH, você vem do interior, você é uma forasteira das Gerais? Sou de BH, Minas, mas minha mãe era baiana e meu pai mineiro. Gente, peraí, vamos com calma. Seu pai mineiro de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. E mamãe de Xique-Xique, sertão da Bahia, norte da Bahia. Como é que sua mãe veio parar em Belo Horizonte? Ela veio estudar na casa do tio dela, que era no Padre Eustáquio, e conheceu meu pai no Padre Eustáquio. Gente, morava lá. Ela veio sozinha? Ela veio com as irmãs, morar com esse tio dela. Que barato, hein? Isso aqui é a mistura, né? Essa é a essência do Brasil. Que bacana, muito bom. Padre Eustáquio, então, é um lugar que está na sua memória também. Sim, minha memória afetiva, total. E eu morei lá até os 7 anos, porque eles começaram a vida lá. E eu ainda tenho uma ligação afetiva muito grande com lá. Era uma casa? Era uma casa. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Eu passo, fico assim, eu adoro passar nos lugares que eu já tive algum relacionamento. Tinha a casa da minha avó, que era no lá. Padre Eustáquio também? Padre Eustáquio, já morreu há muitos anos, mas eu bati lá na dona, na proprietária nova para conhecer, e tem uma madrinha de coração que ainda mora no Padre Eustáquio. Bonito. Muito bom. Legal demais, Lu. Agora, Lu, você acabou de conhecer o mestre Ricardo. Inclusive, a gente ficou sabendo que ele é mestre, sem ter feito um curso superior. É um mestre da vida e a UFMG, né? Sim, que reconheceu. Tem 10 anos aí na UFMG. Muito bom. Parabéns. Obrigado. De onde que ele é? Mas você não vai perguntar. Por quê? Não, você vai me perguntar. Isso é desvantagem.
porque a Flávia chegou mais cedo, só hoje que ela Mentira, eu sempre chego. de passagem, e aí ela já conversou com ele, já viu o sotaque. Ela já sabe. E eu só te cumprimentei e Só que falei eu chamei oi. ela ficou fazendo stories, eu falei, você tá perdendo a vida, Mas você é aqui. mineiro. Sou mineiro, Ele é tá, mineiro. Gema? De onde? Eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? Meu pai é um escravizado de Domingos do Prata e minha mãe uma quilombola da região de Carmo da Mata. Caramba. Os dois, assim que teve uma crise na década de 30, de 20, os negros foram postos para fora, meu pai foi para o Espírito Santo, minha mãe foi procurar trabalho em Espírito Santo, eles se conheceram e voltaram para Minas Gerais. Que história linda e dura, né? E aí a gente construiu a nossa história, deu continuidade à nossa tradição na Vila Senhor dos Passos, no bairro Lagoinha, na Pedreira Padre Lopes, na região da Pedreira Padre Lopes, né? Antigamente lá era chamado de Buraco Quente. E não é por causa da droga e da violência, é por causa das forças das mulheres negras que defendiam o território. Uau. E lá tem uma forma de um buraco. Isso. Né? Então, enquanto os homens trabalhavam na pedreira, tirando as pedras para construir Belo Horizonte, as mulheres tomavam conta do território. Então, todo mundo que ia lá caçar briga saía meio arranhado. E é um buraco quente. E aí vem o estigma, vem a discriminação, vem a história toda. Então, eu sou desse lugar de Belo Horizonte, né? Mas eu achei interessante o nome do seu pai. Joaquim Camilo era o nome do dono da fazenda. E ele veio direto da África. Ele era remanescente de escravidade. Você já foi à África? Escravos. Não. Não. Mas Tem vontade de conhecer? Tenho vontade. Procurar a origem de seu pai? Sim. Sua família? Isso é um pouco mais fácil que a gente já fez isso. Né? Eu convivi até os 7 anos com meu pai, com minha mãe a vida inteira. E uma convivência muito intensa e a vida inteira com os meus mais velhos. Então isso me deu uma referência de identidade, uma referência territorial. Então, e a África? Fisicamente não, mas todo dia a África está em mim. Lindo. Eu não fui à África, mas eu convergi à África. Muito bom. Mas, mestre, eu também vou te colocar numa fria. Você conversou com a Flávia? Sim. Mas eu tô sabendo muito mais sobre vocês, eu já tô aqui me coçando. A jornalista Deixa pergunta eu tudo. jornalista aqui curiosa. Posso começar a entrevista? Não, porque eu quero, mestre, use toda a sua capacidade. Será que a Flávia é de Belo Horizonte? Ela é do interior ou ela é de fora das Gerais? Não, ela tem descendência de fora das Gerais. Vamos lá, vou responder. Vamos. A descendência eu tenho mesmo, italiana, de fora das Gerais e de fora do Brasil. Do lado da você minha nasceu mãe. onde? Mas eu nasci em Belo Horizonte, no Hospital Evangélico, na Serra. Só que eu tenho uma passagemzinha pela Bahia e pelo interior de Minas, Não zona acredito, da Bahia Mata. também, igual você? Sim, Conterrânea. até 12 anos de idade eu morava na Bahia, então... Só falta falar que morou em Chique-Chique. Não, morei em Itabuna, Itabuna? perto de Leus, na Sim, terra do cacau. Terra do cacau. É. Lindo, maravilhoso lugar, né? Lindo. Que A barato. minha memória afetiva daquela região é indo todos os finais de semana pra praia, passando nas fazendas de cacau. Sim. Nossa, hein, Que coisa chata, Ah, né? Que coisa chata. Que vida Eu chata. foram 2 anos e meio, né? Todo lá. final de semana? É, Monótono. todo Né? final de Entediante, semana. Obrigada aí à praia, né? Nossa senhora, você tem que ver. Muito legal, Flávia. E seu pai, a origem dele? Meu pai, Curvelo. Curvelo. Que é o Minha Grande mãe- Sertão Veredas. ali, ó, Exatamente, exatamente. Guimarães Rosa, né? Ali Perfeito. naquela região que tem até um museu, né? De Guimarães Rosas ali. E minha mãe Barbacena, mas minha mãe nasceu em Pouco Barbacena, 1 aninho, ela já veio para Belo Horizonte com meus avós, né? Muito bom. Legal. Então agora nós vamos passear pela cidade e vocês vão nos conduzir. Começando contigo, Lu. Além do Padre Eustáquio, né, da casa da avó, da casa dos pais, que outros 2 lugares de BH te marcam? Ó, a Pampulha, porque depois que eu saí do Padre Eustáquio com 7 anos, a gente foi para uma casa na Pampulha e lá eu fiquei até 25 anos. Aí a minha ligação A é Pampulha a casa parece uma dos outra meus cidade, pais. não é? Pampulha é diferente do resto da cidade, não é? É bem especial. É o clima, não Muito é? especial. Não tem nem morro. É. Não é direito, não é? Sim, E eu- E verde, né? Tem a Lagoa, que apesar de todos os problemas, ainda é o nosso cartão postal. Sim, né? é patrimônio da humanidade. Com complexo, né? Igrejinha, etc. Uhum. Então, a minha memória afetiva, com certeza, é a Pampulha. Porque Você acha lá, que- sim, pois não. meus pais, né? Eles já faleceram, mas a vida toda eu chegava lá, ei mãe,
mãe, pai, naquela casa. Tanto que quando meu pai faleceu, porque minha mãe já tinha falecido antes, e foi vender a casa, foi aquele luto mesmo, não em relação à casa, mas do significado da presença dos dela. dois, né? Isso é estranho, engraçado, o lugar, né, a referência da gente, da como casa. Como é que você vê a Pampulha hoje? A Pampulha está muito diferente da sua época? Ela tá assim bem mais populosa e também comercialmente assim, expandiu e valorizou também, tá bem valorizada. Os condomínios particulares, né, valorizaram bastante. E assim, eu sou suspeita porque eu gosto demais de Pampulha. Bacana. E moro lá perto ainda. Onde que você mora? Moro no Castelo. Sim, que é um outro lugar também que cresceu demais, né? Expandiu. Quantidade de bares, restaurantes, tem uma vida noturna, setor né? imobiliário e vida noturna, cultural. Vamos lá, que outro lugar que você gosta, além da Pampulha e do Padre Eustáquio? Fazem parte da sua história. Eu acho que eu fico ligado nas duas, porque ligação afetiva, as raízes são lá. As raízes afetivas dos familiares. O resto foi importante, mas eu acho que o que palpita mais são essas. Vamos voltar para o Padre Eustáquio rapidinho? Algum ponto no Padre Eustáquio que você destacaria para as pessoas? Assim, fala, olha, é a igreja, é a feira, é um bar. Eu não frequento mais. Sim, mas que você fala assim, olha, isso vale a pena olhar para cá. De lá, do Padre Eustáquio? Eu não saberia dizer. Eu fico impressionado, Padre Eustáquio, com a rua. Eu sei! Eu acho que ele começa. Da Leida. A nossa amiga jornalista, a literíssima, é lá, no Padre Eustáquio. Boa. Lembrei disso. Pronto. Uma coisa comercial, Tem uma sorveteria mas ali na rua Padre Eustáquio também. Porque ela lançou, eu publiquei os livros através dela. E ela fica naquela rua principal lá. Não, você não pode tem a esquecer igreja. Não, lembrei. na frente da Igreja Padre Eustáquio. Concentra Ele aí. até virou santo, né? Exatamente. E está lá. E eu fui batizada nessa igreja e a minha mãe casou nessa igreja. Pronto. E eu vou É pegar a o gancho da Lu. referência. Eu também tenho uma Igreja relação Padre grande Eustáquio. com o Padre Eustáquio, porque eu estudei piano na FUMA, Fundação Universitária Mineira de Artes, que a FUMA era ali no Padre Eustáquio, no período que eu estudei. Começou no Barro Preto e depois eu formei lá na Padre Eustáquio. Isso. Ainda continua lá, tem unidade lá. Eu voltava de ônibus do Santo Antônio 2 vezes por semana. Nossa. Naquela situação super agradável de ir conhecendo gente, de ouvindo histórias que eu amava mais do que tocar piano. E aquela rua Padre Eustáquio, o movimento dela é intenso. Mas ali eu rodava tudo, né, gente? Eu ia pra aula ali, ficava a tarde toda, mas conhecia a sorveteria, tem uma sorveteria muito legal ali em frente. Ela não esquece do sorvete. Não. Mestre, vamos lá. Vamos lá. Além da Pedreira, que outros 2 lugares te marcam com a cidade? A Pampulha, porque uma história muito longa com a Pampulha de resistência e visibilidade dos povos, né? Lá tem o Portal da Memória dos Alvos dos Anjos, Sim. né? Que faz aquele contraponto da árvore do esquecimento, que quando os negros saíram da África tinha que passar, dar 3 voltinhas na árvore, esquecer aquela vida e vir para cá com aquela história. E chegou aqui, a gente resolveu esse problema com o Portal da Memória, que tem todos os insígnias dos orixás. Mas bem antes disso, tem uma festa que se tornou patrimônio material da cidade, que é a festa de Iemanjá, que é o encontro com a Iemanjá. Né? É uma festa que hoje a nossa casa, a CCPJO, junto com o RUM e o Senarab, são os proponentes dessa festa e conseguimos tornar ela patrimônio material da cidade. Isso é de uma força muito grande, porque é um lugar elitizado, é um lugar que sempre estivemos lá, né? Há mais de 70 anos, então quer dizer que há quanto tempo, né? A gente viu, quase que a gente viu escavar, né? Exatamente, a Pampulha. né? Só que naquelas épocas era diferente, né? Eu tenho registros lá de quando era proibido isso, e a gente ia fazer as nossas saudações, as nossas rezas, as nossas orações, ainda encontro com o gado, encontro reinadeiro. E depois que foi abrindo um pouquinho, né? Aí já é final de ditadura, mais ou menos, foi abrindo a questão que a gente foi podendo, graças a grandes nomes, né? Então, Pampulha me leva a grandes mestres, Tata Tancredo, né? Nelson Mateus, Valmir, Lauro, Carlos Felipe, o grande historiador e folclorista, Carlos Felipe, né? Carlos Felipe. Então a Pampulha tem um quê de encher de resistência, de saber lutar, de aprendizado.
Fora o Mineirão, que era um lugar que, na época, era frequentado por negros, por né? negros, na né? geral, os jogadores de futebol negros, do Exato. Atlético, do América, do Cruzeiro, né? Os centros geralmente eram menores, então a correr a gente via o pessoal correndo ao redor da lagoa. E hoje, em 2024, a Pampulha também tem feito muita coisa a respeito da questão de sua identidade negra, né? Há pouco tempo eu participei de um projeto que se chama Moradores, a gente pode falar dessa memória. Há vários projetos sendo aplicados ali na região da Lagoa, com referências aos povos de matriz africana. O rei Dioni esteve aqui, né, e visitou a Lagoa, visitou a imagem de Iemanjá, né, rei Dioni de África esteve aqui, né, a rainha Jambi está aí, né, a rainha Banto está aí, esteve lá. Então a Pampulha é um lugar não só emblemático, mas por causa que tem água, né? Onde tem água tem tudo, né? Onde é que não tem água? 80% do nosso corpo é água. Sim. Né? E o outro lugar seria a Praça 13 de Maio, no bairro das Graças, no bairro Silveira ali. Que ali também é mais um ponto que a gente conseguiu territorializar e mostrar a presença dos povos negros, dos povos de matriz africana, tornando a festa do Preto Velho como patrimônio imaterial. E ali é muito interessante porque ali foi um lugar de disputas, às vezes até violentas, né? A gente tem aí nos canais, nas redes de internet, aí, diversidades religiosas atacando a nossa diversidade, aquela coisa toda. Então ali é um lugar de resistência, um lugar de trocar essa energia por outra, né? Tanto é que há pouco tempo a gente revitalizou o jardim da Praça Preto Velho só com ervas medicinais. Olha só que maravilha, hein? Né? Sensacional isso. Né? Todos os mestres da nossa tradição, dos nossos terreiros, fomos lá e fizemos isso. Então esses dois lugares aí são uns lugares muito fortes para nós, para mim pelo menos, são os lugares que nessa passagem de vida aí a gente construiu. E com histórias diferentes, né? Das histórias oficiais. Né? Até porque a fitoterapia ela começa na cultura negra, né? Exatamente. É muito legal vocês fazerem esse resgate das ervas. E deixar ali para todo mundo, né? E deixar... Consumir, pegar, utilizar. E né? aí em 2024... Utilizar a sabedoria. Isso aí, em 2024 a gente vem influenciando esses saberes, né? A gente também fez um livro que chama Jardim do Sagrado e fizemos um outro livro que chama Canjira, que fala, tem algumas receitas, né? Divide isso com a comunidade. E deixou aquelas plantas para todos também. Muito bom, mestre. Legal demais. Sensacional, parabéns. Flávia, agora é você que leva a gente para conhecer a sua Belo Horizonte. A minha Belo Horizonte? 2 lugares. Então, quando eu voltei da Bahia, eu estava com meus 12 anos, e aí viemos morar aqui no Santo Antônio, então a minha casa ficou a Savassi, porque eu vim estudar aqui. Aqui, né? Aqui, onde é o canal. o canal. Então a Savassi é onde também eu volto na minha memória afetiva de adolescente, onde eu passei toda a minha adolescência aqui curtindo a Savassi, com os amigos, com o namorado, então, um cursinho, então Quinta tudo era na Avenida, Savassi. sexta-feira Quinta Avenida, sexta-feira, Pop Pastel, né, que não existe mais, mas é a esquina aqui da Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, não tinha o Pátio Savassi ainda, mas é isso, a Savassi me lembra muito isso, né? Ô Flávia, algumas pessoas falam da Savassi, né? Muitas pessoas falam, e falam assim que talvez a Savassi tenha perdido o seu charme. Você concorda com isso? Não, eu não concordo que ela perdeu o charme. Eu acho que ela evoluiu, trouxe mais atrações. Eu acho que a evolução ela é normal de acontecer. Muito, assim, você tem que parar e pensar o que se chama de charme, né? Porque às vezes o charme para um é mais tranquilo, é mais a tranquilidade. Para o outro já quer ver mais movimentação. Então, assim, e a cidade cresceu. E a cidade né? cresceu e tem que gerar economia. Claro. E aí quando a gente vê a Savassi girando a economia, isso me atrai bastante. Boa, muito bom. É interessante, a Savassi é um ponto de moda, né? As vitrines da Savassi. As vitrines. Minha mãe é costureira, né? Era senhora, né? E a gente eram muitos filhos e ela vinha com as minhas irmãs para copiar os modelos da Savassi para ela costurar. Então isso é muito legal, para saber do que estava na moda, né? O que era possível, de uma forma mais econômica. Né? Você vê aquele quarteirão fechado aqui atrás, perto da Getúlio Vargas, né? Com o Cristóvão Colombo ali.
é uma delícia. Então, você falar de charme, para mim aquilo ali é um charme. Então, tá. Né? Você fica ali sentado num dia de sol, nas cadeirinhas na rua, com ombrelone. Me lembra até a Europa, né? É a nossa Europa. É o nosso cantinho ali, né? Perto do McDonald's, do outro lado. É sensacional. Eu gosto demais daquele espaçozinho ali. O Flávia, e o outro lugar? Outro lugar, a Praça do Papa e a Serra do Curral, que era um local onde também, quando jovem, a gente ia visitar para namorar, para ver a vista lá de cima, comer pipoca. No meu casamento, eu escolhi a Praça do Papa para fazer as minhas fotos. Olha, então eu que fui legal, com... Né, tem essa memória, eu toda vestida de noiva ali do lado da cruz, né, com fundo de Belo Horizonte, comendo cachorro quente com as luvas, que eu sujei as luvas inteiras, gente. E aí, quando eu fui devolver o vestido, a costureira falou assim, você casa daqui 2 semanas, você sujou tudo, você rolei no chão, minha filha. Você vai ver minhas fotos, vale mais a foto do que você ter que lavar esse vestido de novo. Lava o vestido e tá registrado Belo Horizonte do olhar da Praça do Papa. Muito legal o que você falou, por causa da Serra do Curral. Isso. E nós temos que preservar a nossa serra, né, gente? Exatamente. A natureza, né, também, a relação com a natureza ali me atrai muito. Aliás, mestre, eu descobri outro dia que temos uma comunidade quilombola ali na Serra do Curral. Várias. Não é? Várias, né? Várias? Inclusive, a comunidade quilombola, Unzungunzu Manso Caiango, né, de mãe Efigênia, minha irmã, minha mãe, conseguiu parar uma mineradora. Isso, né? essa história é boa. A história é uma excelente história, porque essas mineradoras estão lá ilegalmente, né? E aí os acordos políticos, essas coisas todas vão acabando com a natureza, né? A quantidade de pó que desce lá de cima, a quantidade de minério, de rejeitos que são colocados. Nós estamos vendo aí os crimes da Vale, né? É impossível a gente, em qualquer lugar que fala, que toca num quilombo, não falar do crime da Vale, que fica impune, né? Essa semana, não sei, foi ontem, absolveu todos os assassinos da Vale. Né? Então a gente tem uma resistência quilombola em plena área de mineração que é capaz de parar uma mineradora legalmente. Né? Com o seu registro, com a sua história, com todo o seu portfólio, provou na justiça, né, que ali não pode acontecer uma mineração. Então, é a presença dos povos de matriz africana, de terreiro e quilombolas no território. Hoje, é quilombo urbano. Hoje nós somos mais de 8 quilombos urbanos, no Santa Teresa, lá em... Aqui no Gutierrez, não tem? Perto, saindo em Santa Efigênia, né? Saindo ali para Santa Luzia, Mangueiras, né? O quilombo Souza, né? E todos sofrem uma pressão imobiliária, né, para poder construir na cidade de Belo Horizonte. Enorme, mas a resistência está aí, porque a resistência se faz através das práticas. Né? O que a gente pratica de resistência é um beneficiamento a Belo Horizonte. Pratica uma culinária, pratica uma cura, pratica uma dança, um bem-estar, um bem-viver. Vá no quilombo para você ver, você quer mudar para lá. E aí a gente tem que agradecer o quilombo pela questão da Serra do Curral. Mãe Efigênia ali. Isso. Muito obrigado. Muito agradecido ali a força quilombola desse território. Legal. Unzungunzu Manso Caiango. Perfeito. Para fechar esse bloco, Lu, quando sai de Belo Horizonte, de Minas, não sei se você já morou fora, ou trabalhar fora, às vezes, de repente, você vai e volta, férias, o que você sente saudade de Minas? Eu sou muito desapegada. Eu normalmente não costumo lembrar de nada, não. Eu vivo o momento, o lugar, como se eu nem soubesse onde que eu morasse, o que eu fizesse. Sinto saudade das pessoas, das coisas não. Tudo bem. Tá ótimo. Das pessoas já é maravilhoso. Na verdade é isso, né? Não vou falar mentira, não. Boa, gostei. Mestre, quando sai das Minas? Então, eu sinto muito saudade do Oriçamba. É um bloco afro, que nós temos um projeto lá. E da nossa culinária, né? Nossa comida. Não tem jeito, né? Não tem jeito, um torresmo com cachaçinha. Aquele pão de queijo no Rio, em São Paulo, aquilo não é pão de queijo. A gente tinha que proibir. Ali vende para astronauta, né? Aquilo ali vende para astronauta comigo. Vende para astronauta. Quem for para Marte, leva aquilo. Adorei. Essa pessoa é muito boa. Muito.
a nossa culinária. Só quem não é de Minas que cai naquela. Exatamente, né? Aquilo ali é uma comida para astronauta, porque a nossa comida não é uma receita, é uma vivência. Né? Amassar um pão de queijo com a sua avó. É um carinho, né? É uma calor do fogão de lenha, né? O cheiro do café faz parte do pão de queijo. Então a gente sente muita falta desse bem-estar, dessa relação humana de Minas. Né? Então por isso que eu sinto falta do Oriçama, que é um bloco afro que a gente faz muito disso, e da culinária que a gente As relações cozinha, passam pela culinária, né? Cozinha. Ninguém cozinha sozinho. O coração de todo mundo. Boa. E você, Flávia, quando sai? Eu vou plagiar ele. A culinária também eu sinto muita falta. E eu sinto falta da feijoada, que você com certeza sabe mais do que eu a essência e a origem da feijoada, né? Porque é sensacional. Então, assim, porque o feijão preto, gente, não tem igual. Não, e ele na feijoada, ele fica diferente, não é? Exato, ele fica diferente. Ele é diferente. Né? Ali com as uma sabedoria. Com a carne de porco. Se acabar toda a carne, no final, ele tem um gosto diferente. Exato. Né? E aí, isso é sabedoria. E fora, você viaja, você não tem isso, né? Você não tem o feijão como a gente tem aqui. Além disso, a minha casa, assim, por causa das montanhas, né? Eu moro num lugar com muito mato, então isso eu gosto muito, né? Flávia, você acha que a montanha te ajuda em algum tipo de religiosidade, de contato com outro mundo? A espiritualidade passa pela montanha? A natureza, a natureza. Eu sou muito ligada ao mar e às árvores, à montanha, ao sol. Eu falo, hoje mesmo eu estava comentando, terminei minha ginástica, e aí a gente estava conversando, eu e as minhas colegas de ginástica, uma falou assim, o tempo estava fechado, chuvoso, uma falou assim, nossa, tá terrível hoje, eu não conseguiria nunca morar num país com muita chuva, porque é uma tristeza. Aí eu virei e falei assim, olha, eu concordo, eu sou movida ao sol, a energia da natureza. Não é que a gente não gosta da chuva, e é necessária. Nós ficamos um tempo aqui. Precisamos tê-la, né, gente? E muito. Foi aperto, passamos Sim, aqui. mas eu sou mais do sol. Eu sou aquela que eu... Né, sol, natureza. Calango, né? Isso. Água, mar. Mineiro na praia. Mineira na praia. Mineira na praia, quando volta já tá com saudade da montanha. Tá, isso. Muito bom. Legal demais. Gente, obrigado. Nós vamos fechar o primeiro bloco. Você que está aí, prepare-se. Na volta, a gente vai ter histórias de vida aqui muito interessantes para você, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Maestro, nossos comerciais, por favor. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia. E aqui no intervalo, já que eu falei de vidas, a Lu me falou assim, Elias, o podcast tem um nome e o livro tem outro. Vamos acertar direitinho isso, Lu, vamos lá. Então, qual que é o nome do podcast? O podcast é Histórias Reais, com H e 2 S no final. E o livro, que vai ser lançado dia 23, é Vidas que Inspiram Histórias Reais. Muito bom. Por que os 2 S no final? Porque na hora de registrar já tinha histórias reais, só por isso. Eu acho que você no tem que inventar final das contas. Eu acho que você tem que inventar Mas é verdade, É verdade, mas depois que aconteceu isso, vamos lá. Aqui, ó. Depois que aconteceu, a mística. Lógico, mas depois que aconteceu isso, da gente saber que a gente não ia ter o Histórias Reais com um S, aí eu falei com a Lu, é o melhor dos mundos, porque são histórias de vidas de pessoas, no plural, que inspiram. Então nós temos histórias reais. Pessoas reais. Pessoas reais. Muito bom. Tudo com 2 S's. Então, a partir do momento que você cria essa informação, pronto. O nome nasceu e ele vai ficar cada vez mais forte. Não precisa contar essa história do registro, que já está. São plurais. É muita coisa. Mas essa é a Lúcia na luta. Até o design, né? Pra dar mais força pro design também. Mas quando você pegou ela de surpresa, você não fez a pergunta ela primeiro foi sincera. Eu não respondi assim, não. Isso eu não respondi assim, não. Eu conto a sinceridade da sinceridade. Agora, Flávia, então vamos me contar aqui. Por que lançar um livro? Vamos lá. Por que lançar um livro? O Histórias Reais, o podcast Histórias Reais de Vidas Inspiradoras, é um legado que eu e a Lu resolvemos deixar para a sociedade, eternizado. E a gente, como jornalistas, a gente resolveu dar voz
para pessoas que estão passando pelo podcast, pessoas que possam vir a passar através da escrita. Porque a escrita, a gente acredita que ela nunca morre. Vai sempre ter os amantes da escrita. Claro, claro. Né? E o mais bacana é você ver as pessoas que estão ali no livro, algumas que nunca escreveram uma linha na vida, chorar, se emocionar, rir, quando tiveram que aceitar o desafio de escrever a sua própria história, colocar a sua história de vida no papel e ela parar e ter que refletir. Porque falar, igual a gente está conversando aqui, as coisas vêm, mas não te faz, às vezes, você refletir. Quando a gente põe no papel, fica Exato. pesado, E o livro Vidas que Inspiram Histórias Reais, inclusive ele é pela editora Lisboa, nos veio o convite pela editora. Eu tinha participado do Revolução da Mente, com comunicação assertiva, no livro pela Lisboa. Então, a Lisboa, depois, né, que eu participei desse como coautora, ela me chamou para conversar e, por sermos da área de comunicação, ela me propôs fazer um livro, coordenar um livro sobre comunicação, comunicação em geral. Eu falei, olha, não faz sentido para mim um livro técnico, um livro buscar a área de comunicação, já tem muita coisa no mercado sobre isso. Mas faz sentido para mim, se a Lu puder vir, eu poder ter outra coordenadora, o livro poder ter duas coordenadoras, duas organizadoras, e a gente puder trazer a história do podcast para o livro e depois ele virar coletânea, porque a gente entende que essa coletânea é um registro de vidas de pessoas que podem ter exatamente a oportunidade de refletir sobre a vida dela, incentivar outras, impulsionar outras pessoas a também fazer isso e deixar um legado, porque está lindo o livro. Muito legal. Lu, eu sei que é difícil assim, mas que histórias, né, que mexeram mais com você, assim? Nossa, Elias... Vocês tiveram que fazer uma curadoria, né? Nós fizemos essa curadoria, como a Flávia falou, são entrevistados do programa, do podcast Histórias Reais, e vidas que por si só são inspiradoras, que estão lá dentro, né? São 22 vidas escritas pelas próprias pessoas, né? Nós só editamos e a editora revisou. Mas assim, cada história que chegava para mim e para a Flávia era muito emocionante, era tocante. A gente parava, chorava, ligava para a pessoa, falava com ela, porque esse exercício é muito difícil de você escrever sobre você mesmo, sobre sua vida. Ali passa 1000 coisas na sua cabeça. É um exercício uma terapia assim, maravilhoso. Exatamente. Então, cada pessoa teve 5 páginas para escrever, né? Então, assim, não dá para falar só de uma, seria muita injustiça falar só de uma, mas, em geral, são mulheres, todas são mulheres, as 22. Então, são empreendedoras, mães, empresárias, médicas ou, né, jornalistas. Isso, profissionais liberais. Mas, assim, cada uma tem sua beleza, seu encanto, seu sofrimento, seus altos, seus baixos, e as pessoas, elas abriram seus corações mesmo e contaram tudo, compartilharam, né? Que é uma forma de aliviar um pouco a dor também, né? Deixa eu aproveitar, mestre, vamos lá, se na nossa sociedade se valoriza, a Flávia falou muito bem assim, olha, eu preciso registrar isso porque é escrita, né? Se valoriza muito o escrever. Sim. As duas estão trabalhando com a oralidade, que é o podcast. Sim. A sociedade ainda tem preconceito com a oralidade, com o registro da história oral dos povos que vieram da África? É complicado para essa sociedade entender que a oralidade não passa só por contar a história. A oralidade, eu falo, a gente pratica junto, né? Então a oralidade é uma transmissão de saber que acaba numa linha de sucessão, porque os povos de matriz africana é sempre boca velha para ouvido novo, né? O mais velho sempre fala para o mais novo, né? Então, se o mais velho fala para o mais novo, quer ver o mais novo ter uma ação, não ficar inerte. E como é que escreve isso? Mas há necessidade. Há necessidade de se registrar isso. Agora, entender as várias formas de escrita desse povo que é legal. Entender o português, né? Eu falar que português? Legal isso, hein? Né, Léria, né, gente? Deve dar enciclopédia, né? Não, nós temos nossas grandes escritoras aí, né? Que Léria Gonçalves. Fala um português. Português.
Olha, eu estou falando aqui toda hora, né? Eu estou falando aqui enquanto você fala de lar, eu falo de casa, né? Enquanto você fala de habitação, eu falo de lugar. Isso é português, né? É uma expansão do falar e um código entre os povos de matriz africana, né? Você está sentado no poti, né? Olha, me traga lá uma cumbuca. A gente fala e não sabe a origem. Olha o tanto de palavras que você falou que a gente fala, né? eu falo, né? e que a gente não sabe que a origem é do português. Né? O moleque. E até o silêncio é uma palavra. Né? Até a forma de falar, isso é português. Nossa, o jeito cantado de falar também, né? Entendeu? Esse jeito cantado. Exatamente. Né? Então, como é que se escreve isso? Como é que a gente consegue decodificar? Isso é por isso que a gente está lutado para estar dentro da universidade. Tem alguma literatura já registrada? Nossa, precisamos ler bastante. Hoje nós temos... Não, mas com a origem dessas palavras. Igual você citou algumas aqui, mas... Quase um dicionário. Hoje tem vários dicionários, né? Omi, Amunga, né? Dundum, né? Dundum, todo mundo sabe que é negro, que é preto, que é escuro. Quase todos os nomes de peixes são negros ou dos povos originários, indígenas, né? Então, assim, a gente tem... Mas... hoje eu tenho um grupo de pesquisa, um grupo de comunidade de pesquisa em terreiro, né? Que são doutores pelas faculdades, mestrandos e acadêmicos, e a gente tem falado disso. Como é que a academia vai dar conta de nós, já que a gente tem uma lei de cotas e cada dia eles estão mais dentro da academia, como é que ela vai poder ficar melhor conosco, né? Do que um ensinamento cartesiano, né? A gente não quer trocar uma academia para outra, quer estar também. É possível conviver esses saberes diferentes. Não, e é necessário. E é necessário. Porque nós estamos convivendo aqui, se os seres humanos estão convivendo entre si, por que tem que ter divisões entre autarquias? Não tem que ter divisões. Né? Então, assim, hoje nós estamos na academia falando disso. Hoje nós temos grandes escritores até na academia de letras. Né? Conceição Evaristo, por exemplo. Exatamente, está na academia de letras. E é nossa daqui de Belo Horizonte. Exatamente. Criada no Pendura Saia. E escreve português de uma forma maravilhosamente. Leila Gonzalez, hoje nós temos estátua dela no Parque Municipal. Então já estamos escrevendo. Às vezes não estamos escrevendo palavras, mas estamos escrevendo. A música é uma forma de escrever? A música é uma forma de tatuar. Tatuar? É mais do que escrever. É pele. A dança também, né? Essas são formas de tatuar, né? A música ela é estrutural para conduzir emoções, e não tem nada sem emoção. Para conduzir relações, não tem nada sem relações. Então, assim, essa literatura... Mas é necessário ter uma confluência, como diz Nego Bispo, né? Mestre Nego Bispo, é necessário ter uma confluência. Então, a gente precisamos ter diálogo, ter oralidade, e essa oralidade precisa se materializar em escrita e com abertura e poder de todas as formas de escrever. A professora Leda, sim, que é da UFMG, fala de corpo-tela, oralituras, é isso. Só de eu andar, eu escrevo um tanto. Eu cheguei, olha só para você ver, uma curiosidade. Vim subir daqui para Savassi, já sou bem conhecido na Savassi, que já tive até uma loja no Feira Shop ali, que a gente estava falando de costureira. Eu tenho uma formação, eu sou pilotista de roupa de couro. Nossa! Gente, né? Bacana. Acabei de pensar isso. Não, porque minha mãe, uma quilombola de Zona da Mata, ela só fazia vestido de noiva. Então, as pessoas queriam que eu estava em casa, me levou para trabalhar e aprendi a profissão. Perfeito. E aí... Olhando a mãe costurar, né? Olhando a mãe costurar, sendo modelo da mãe, vestindo, experimentando, né? E aí... São quantos irmãos? Só eu e Gladson. Mas a minha família hoje tem 148 famílias. Minha comunidade. E aí, ao chegar, escrevi um tanto de coisa ao passar.
Onde é que esse negão lá vai de branco ali? Aí eu cheguei, tem um outro irmão ali, pô, pai, me cumprimentou diferente, assim, tipo. Então, isso são escritas, né? Então, assim, a forma de se marcar o papel não pode ser considerada a única forma de escrita. Perfeito. E a junção de formas de letras também não pode ser considerada a única forma de palavras. Boa, muito bom. Interessante, né, Flávio? Muito. Ele está falando de histórias o tempo inteiro. Eu ainda vou insistir um pouco. Ele é uma assim. enciclopédia, né? Assim, vai ficar pouco. Eu tô com vontade de parar, para de me entrevistar, deixa a gente começar a perguntar junto com você. Mas é aquilo que vocês... Eu tô curiosíssima. Coçando, né? As duas coçando. Vocês devem perceber isso também, como eu, que todas as pessoas têm boas histórias para contar. Sim. Basta a gente ter escuta. E a essência do jornalismo, né? A pesquisa, né? Mas o jornalismo tradicional, às vezes por causa de tempo, espaço e tal, É tudo reduz, imediatismo. Né? Chega e já chega querendo uma resposta para aquela pergunta e pronto. Eu vou só voltar um pouco aqui na questão das histórias que vocês falaram. E eu vi que em um determinado momento vocês falaram muito de mulheres profissionais que trabalham. Sim. Mas como é que... Será que há um momento ali de união entre elas, de ficar assim, olha, eu tenho que trabalhar, mas eu cuido da família, como é que eu lido com isso? Isso causa sofrimento nessas histórias de vocês? Olha, muito legal sua pergunta, porque tem um capítulo de uma empreendedora que me chamou muito a atenção, e eu conheço a história dela há muitos anos, e ela hoje, a empresa dela é referência no setor de saúde, e ela traz isso, né? Que ela teve uma época da vida dela, com 3 filhos, que ela se culpava disso. Até ela entender o seguinte, eu não posso me culpar disso, até para ter o equilíbrio. Então, assim, isso deve ser muito recorrente, né? Não, mas isso, mãe já nasce com culpa. Mãe já eu sou um pouco achando diferente. Que podia fazer melhor. Mas não precisava, né, gente? Pois é, isso que eu ia falar. Não sei o que é isso. Eu, pela formação que meus pais me deram, principalmente o meu pai, você já conhece bastante, eu penso um pouco diferente, mas isso tem muito de base familiar. Sim. Meu pai, por ter sido oficial do Exército, e criou a gente para ser muito independente, criou eu como mulher igual homem igual mulher, não tem essa separação desse jeito, tem que trabalhar, tem que ter filho e tudo. Isso me deu uma força muito grande para eu não me culpar. Então, por exemplo, para eu não me culpar, eu nunca me culpei de, com 20 dias do meu primeiro filho, eu voltar para o mercado de trabalho. Meus filhos têm 1 ano e 1 mês de diferença. O segundo nasceu, eu tinha um de 4 meses no berço, grávida do segundo, e trabalhando. Isso não te tornou uma mãe pior? Não. Né? Não. Mas aí é uma coisa sua, né? Mas que a sociedade minha. cobra da gente. A sociedade cobra, os clientes às vezes não entendem de você ter que administrar um tempo para você sair, para você ir dar mamar. Isso. Mas a partir do momento que você tem diálogo e posicionamento é algo muito importante para a vida da gente. É luta, né? É luta. É luta. E é luta. sociedade machista. Isso. E é luta da mulher também. E eu digo pra você, eu nunca tive esse problema. Eu tenho clientes que eu sento numa mesa, numa segunda-feira, desde 1999, 2000, que eu tô com o mesmo cliente, que a gente senta numa mesa com um público 99% masculino, eles viram a grávida, eles viram os meninos nascendo e tudo era muito administrado ali, e é isso, mas você tem que ter a coragem de também se posicionar. Isso. Perfeito. Eu vou te dar o resultado. Qual é o resultado que você quer? Mas você tem que ser firme nisso. Então isso eu aprendi muito desde cedo, sabe, Elias? Então isso sim, eu não me culpo. Agora, eu vejo que muitas mulheres não são assim, infelizmente. Ô Lu, como é que é isso aí? Não, eu acho que no geral a mulher sempre foi muito cobrada e ainda é. Isso é com todas as nossas evoluções, gente. É incrível, né? É incrível. Basta ver além das agressões, feminicídios, etc. e tal. É diferente. Primeiro porque os homens que fizeram as leis. Então já sou revoltada por isso. Os homens que fizeram as leis, não foram as mulheres. Fato. Né? Não dá pra negar. Então tudo, sem mimimi, claro que desfavorece a mulher, sim. Igreja, existe padre
mulher, não, outra revolta minha, que são as revoltas. Sim, claro. Então, quer dizer, se tivesse representantes femininas na Igreja Católica, eu acredito que ali mostraria que as mulheres podem também, que elas são capazes, mas não, elas são relegadas ao segundo limite, plano. né? Mas aí fica parecendo que é mimimi. Mas eu acho que, voltando à sua pergunta, a mulher é cobrada sim, e a maioria, se não for tão bem resolvida ou tiver uma base como a Flávia, elas vão se sentir culpadas e vão ficar nesse looping. E é a maioria, a Flávia é uma exceção. Nesse looping de cobrança. Nossa, hoje meu filho ficou mais só, hoje eu mais uma vez deixei com a babá. Nossa, eu vou deixar de trabalhar porque eu acho que se eu ficar em período integral, ele vai ter uma formação melhor. Isso, é difícil. Então, é muito difícil. Mas... E eu quero pegar um gancho aí. Eu lembro ainda uma história que isso eu não posso deixar de falar. Eu namorei 6 anos antes de casar com meu marido. E não foi uma relação saudável. Sim. O meu pai interferiu na hora certa. Eu tenho um gênio forte, Você tem personalidade, tenho muita personalidade, mas o meu pai, nem sempre te eu nasce fiquei sabendo disso depois que eu já estava casado com meu marido, estou com 24 anos de casado. E esse ex-namorado, meu pai falou, minha filha, não casa, se casar vai dar ruim. Ciúmes muito excessivo, a coisa estava chegando num ponto que não ia ficar legal. O que o meu pai fez? Isso eu conto às vezes para mulheres que estão passando por são vítimas de violência doméstica. Eu falo, por que eu não tive um pai assim? É a força do apoio. O meu pai chamou a pessoa na época, falou com ele, olha, eu estou vendo onde essa relação vai chegar. Se você encostar um dedo na minha filha, eu vou te picar no meio, eu vou juntar os seus pedacinhos, eu vou pôr num saquinho preto e vou mandar lá para a terra do seu pai. Ligou para o pai deles, estão vendo? Verdade. É assim. E olha, o meu pai foi o comandante. Tá, hein? mas o meu que fez Uma isso. coisa Ligou. Seu pai foi comandante, mas o meu é que fez isso. Eu que fez isso. Tô boba. Ligou. Tá no livro, tá? Eu escrevi, já tô dando spoiler do meu livro. Não contando detalhes. Ligou para o pai dele e deu o mesmo recado. Não peça a Flávia em casamento. Porque não vai dar certo. E não ia dar certo, Elias. Meu pai já tinha marcado que 6 meses ia acabar. Ou ele ia me encostar a mão, eu ia voltar para cima, a coisa ia ficar muito feia. Você teve uma rede de apoio, né? Exato. Mas as mulheres não sempre Não têm. tem. Por mais que você seja firme, então assim, eu agradeço demais a isso. Sim. E quem dera se todas pudessem ter, porque teriam muito menos problemas em casa. Muito bom. Legal. Vamos fazer o seguinte, nós temos que ir para o intervalo. História emocionante. Histórias reais. Vidas que inspiram. Muito bom. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. E daqui a pouco, você conhece o Largo do Rosário? Aqui em Belo Horizonte? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Muito bem, tempo passa, o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado aqui na nossa programação. Sabe por quê? Porque a programação está muito legal. Então logo depois tem outras atrações. E se você gostou de alguma parte do nosso programa, dos nossos entrevistados, algum detalhe que eles falaram, vai lá no nosso Instagram, se inscreve no Instagram do canal e ali a gente vai ter os shorts ou os cortes, onde a gente vai ter pedaços dessas falas muito emocionantes e importantes aqui, para que a gente possa ampliar nossos horizontes. Eu deixei no ar a pergunta sobre o Largo do Rosário. Onde é que fica o Largo do Rosário? O que é o Largo do Rosário? Então, Elis, o Largo do Rosário é um espaço no coração de Belo Horizonte, né? É um cemitério de escravizados, de homens e mulheres negras. Ficava bem atrás da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, com a construção de Belo Horizonte, teve que desmanchar a Vila Rica, né? Então, Curral del Rei, né? Então, quando Arão Reis começou a desmanchar Curral del Rei para construir Belo Horizonte, ele desmanchou também essa igreja, né? Esse patrimônio, que foram igrejas construídas com a tecnologia, com as mãos e com o dinheiro dos homens negros, do povo negro. Né? Porque os homens negros pagavam para construir sua igreja, porque na igreja do Arão, o senhorzinho não podia entrar. Então não tinha igreja no Senhora do Rosário dos Homens Negros. E com essa história, que está bem contada pelo Padre Mauro no Moquifo, a gente começou com essa história de escavar essa história. Então a gente sabe que ali tem um cemitério.
pessoal porque as histórias, a oralidade não morreu. Não morreu. A oralidade prática não morreu. Isso. Né? Então, assim, todo mundo estranha alguém negro, alguém de terreiro, um reinadeiro passar ali e jogar um pouquinho d'água no chão, ou dar 3 voltinhas naquele encruzamento que a gente chama de encruzilhada, né? Então ali tem um cemitério, ali tem uma história, ali tem restos mortais de seres humanos que quem fez isso cometeu um crime. Se você vai num cemitério e tira uma ossada, isso é crime. Sim. Né? Então, tá todo mundo andando em cima do cemitério aí, quem tem superstição. Bahia Contimbiras. Rua da Bahia Contimbiras. Onde tem o NET ali, o Núcleo de Estudos Teatrais. É ali? Ali. Tá todo mundo em cima de mortos, de cadáveres negros. E é grande o espaço? É grande. Pega aquela encruzilhada, pega aquele quarteirão de cima, acho que é Aimorés. Aimorés, onde está o Colégio Imaculadas Conceição. E aí tem pessoas que sabem Academia de Letras. Hoje isso já é patrimônio material. Mas como é que é essa história? A partir do Padre Mauro, estudioso, né? E coordenador do MUQIF, do Museu Nacional. MUQIF, explica pra gente. Nós temos um museu aqui em Belo Horizonte. Quilombosa, no bairro de Santo Antônio. Santo Antônio, aberto ao público. E a gente começou a escavar essa história, porque a gente começou a querer exigir do poder público a visibilidade disso. Então, a gente sabe hoje de um mecanismo, de um objeto que chama patrimônio material. E nesse patrimônio material é possível trazer a memória e fazer várias salvaguardas e tal, ter um estudo. E a gente descobriu que ali tem um cemitério. A gente foi buscar história em Portugal, foi buscando história, sabe? E se tornou um patrimônio material ao Largo do Rosário. O interessante é que a gente está em plena... Queremos recuperar os ossos mortais para os antepassados, porque é uma sociedade que constrói seus privilégios em cima dos cadáveres dos meus. E aí, para fazer isso tem que fazer uma escavação ali, não é? Tem. Quem vai deixar cavar a Rua da Bahia? Naquele ponto da cidade, imaginem, meninas. E quantos anos são isso? Isso a gente está falando de séculos. E o ponto é valorizadíssimo. Né? A gente está falando aí, se Belo Horizonte tem 120 anos, nós estamos falando de 200 anos de permanência. Antes de Belo Horizonte. Antes de Belo Horizonte, né? Igual Venda Nova. Né? Então, infelizmente, Belo Horizonte tem um costume de apagamento dessas histórias. Né? Porque a gente está falando do Largo do Rosário. Belo Horizonte ou Brasil? Brasil, né? Mas naquela época, Belo Horizonte e Vila Rica ainda era a capital, né? E o Brasil como um todo, ele foi criado a partir dessa força negra, a partir dessa tecnologia, né? Quem sabia minerar? Os bancos. Quem sabia agricultura? Os Yorubá, né? Foi um contingente de quantos milhões naquela época que tinha os povos originários aqui. Isso é conhecimento, isso é tecnologia. Tudo passado. Tanto é que cada povo ia para um determinado lugar. Quem veio para Minas é diferente de quem foi para o Rio. Eu gosto de brincar assim, né? Eu vou lá na faculdade, lá na faculdade de Ciência e Tecnologia, eu falo assim, eu vou postar para você se amanhã vai chover, confere aí seu satélite aí, seu satélite que custou aí 30 bilhões aí, que eu vou gastar um copo d'água para te falar se vai chover e vamos ver quem acerta mais. Isso é tecnologia. Né? Então, assim, mas há um apagamento disso. E então o Largo do Rosário hoje, ele já é um processo que está patrimoniado como patrimônio material de Belo Horizonte e há várias salvaguardas. E dentro dessa salvaguarda, a gente está tentando tirar as ossadas para dar uma destinação dentro dos nossos costumes, dentro dos nossos entendimentos. Mestre, é possível de repente um monumento ali? Vocês pensam nisso? A gente fez um ano retrasado, nós colocamos ali uma placa dizendo que ali é um Largo do Rosário, mas ali passa carro, passa gente, nessa vida ansiosa desse povo, quem é que para ler isso? Então, e aí minha memória, ela não fica viva, porque a memória dos povos de costume de matriz africana se faz através da ferramenta que chama lembrança. A lembrança é a lembrança de coisas que se praticam materialmente que acessam a memória subjetiva. Então, se a gente não tiver uma casa para me ensinar tambor, para me tocar cangato, para me subir uma bandeira, para mim fazer uma coisa, nunca essa memória realmente vai ser reativada ou valorizada ou respeitada. O Memorial do Holocausto, por exemplo, né? Estão lá os sapatos, as roupas de quem morreu no campo de concentração. E a Alemanha não abre mão disso. Tem que estar lá, fisicamente presente. Né? Então, assim, os povos de matriz africana têm essa forma
de manter a sua identidade viva. Bom, Dia da Consciência Negra. Hoje é um feriado nacional. Isso foi uma luta, né? Isso foi uma conquista. Por que é importante a gente pensar nele? Então, 20. Dia da Consciência Negra em Belo Horizonte se tornou um feriado. E já é um feriado nacional junto com outras coisas. É uma hora para a gente ter essa reflexão realmente de consciência. Mas o que fazer com essa consciência? Precisa parar para entender. Foi a nossa conversa, né, nos bastidores. Exatamente. Né? O que fazer com essa consciência? O que está sendo produzido com essa consciência? Se você tem consciência de alguma coisa, como você vai ter uma verdade íntima, uma honestidade íntima com a sua própria consciência perante esse assunto da consciência negra? Então, já era mais que em tempo ser declarado como feriado nacional, porque tem vários feriados católicos e nada contra eles, mas a gente sabe da história da igreja, fez a história dos povos negros. Uhum. E hoje nós temos uma coisa que chama direitos humanos. Antigamente, né, a gente não tinha... Outro dia eu fui receber uma plaquinha na OAB como cidadão honorário de direitos humanos. Falei, nossa, que bacana. Eu não tinha nem alma, hoje eu tenho até direito. Ai, gente, é ótimo. Não, mas vai levar Mas é a realidade. Isso. Mas é uma reflexão. Olá, a Lu não vai esquecer disso. Porque ele é diferenciado. Ele pensa muito fora da curva, né? É triste. E tem uma certa ironia que é importante. E que é importante entender que na consciência Estou negra... encantada com ele. Exato. Estou encantada com você. Exatamente, porque o 20... Isso mesmo. Que se comemora essa semana, é uma força de lutas, não é só isso, né? Para ter um dia 20 da consciência negra, teve que esquartejar uma pessoa que se chamava Zumbi, na Serra da Barriga. Né? Teve que estrupar, aprisionar Dandara. Né? Teve que fazer zinga de cortesã. Né? Então, assim, são lutas que constroem uma data, né? Porque uma data simbólica aí, dia do santo tal, é feito dos milagres, sei o que, de relevâncias assim, né? Então, nós temos nossas relevâncias e hoje, em pé, que é um país com equidade, precisa ter equidade. Então, o dia 20, ele marca um dia muito importante, que a gente viveu alguns anos de alta violência contra o povo negro. Você viu o que acontecia no Rio de Janeiro? Os traficantes matando. Aqui em Belo Horizonte, casas ritualísticas, templos de perseguição. Né? Nós tivemos uma criança de 15 anos que tomou uma pedrada porque estava de branco. Tinha muitos humanos. Certo? A gente tem aí uma questão muito forte com as mulheres negras, que é a sexualização do corpo negro. E a banalidade até nos tornar exóticos. A novela usou muito isso, né? A telenovela. Né? E não tem essa rede de apoio, né? Exatamente. São assim menos também. Se juntam entre elas, né? Porque os jovens homens morrem. Então não é uma data para ficar à toa, não é uma data que a galera vai se... A gente vai fazer isso tudo com festa, com tudo que a gente faz. Igualzinho nós fizemos o laço da ancestralidade, igualzinho a gente fez, né, esse entendimento, entendendo essas coisas todas. Mas hoje, 20, é uma data para a gente se conscientizar do que foi isso e o que a gente vai fazer com essa consciência. Boa. Eu vi que você usou, mestre, a palavra equidade e não igualdade. Qual a diferença de uma para outra? A equidade é um termo aí que os latinos, que o pessoal inventou aí dentro da academia aí, né, para as coisas serem tratadas, as suas diferenças como iguais. Isso é muito bonito. Ninguém é melhor que ninguém. Larga do mesmo. Entendeu? Então, quando a gente fala que todo mundo é igual, nós não somos iguais, mas queremos ser tratados igualitariamente. E para ser tratado igualitariamente, tem que admitir que não é igual. Tem que admitir que não é igual. E aí a mudança cultural, porque o princípio da equidade é isso. Trate os iguais como os iguais e os diferentes. Porque e a consciência negra. Se eu trato você de um jeito e eu acho que ele é diferente, eu tenho que tratar ele igual eu te trato, igual a você. Não, a luta está falando o seguinte, olha, eu queria que as mulheres tivessem escrito as leis. Exatamente.
Então não são leis iguais. Não são. Vai Né? ver Você se seu ponto de incomodou com isso. vista masculino, É. óbvio. Então, né? na largada, não tá igual. Por exemplo, Estado laico. Mas aí, peraí, tem um parênteses nisso aí. Agora as mulheres já têm espaço para estar lá no Congresso, para construir as leis. Na justiça. E não né? quer. Muitas não querem. Mas o problema é Não esse. quer. Nós temos mulheres lá assassinadas. Nós tivemos E as que Marielle. querem? As que E querem só vão ter que querem lutar violência. mais. Só- Vão ter que lutar mais porque a nossa sociedade tem um machismo estrutural. Concorda? Sim. Por isso tem que estar unidas, né? É isso. Tem que É. estar unidas. E nem todas têm essa rede de apoio. Gente, nós temos E um vai país que chegar e não é vai- feito para mulheres e nem para pretos. A verdade é essa. Né? Nós E temos aí, um para país mulheres negras, menos ainda. Nossa. muito eu menos ainda. Muito menos, Muito menos ainda. Né? Então, quando a gente fala de um Estado laico, Não é a gente fácil, não quer um assim, lugar sem nenhuma subjetividade, quer com todas as subjetividades. Luta. Né? Isso. E aí o pessoal confunde os povos de matriz africana, confunde outras diversidades, outras etnias, judeus, árabes, porque não conseguem entender que a nossa forma de rezar é uma forma de viver que vai além de uma religiosidade, uma ritualística. Mas existe uma religiosidade, ele tem que ser compreendida nisso. Então o Estado laico é a presença de tudo e de todos. E a equidade é a forma de tratar os diferentes de forma Acima igual. de tudo, o respeito. Né? Enquanto a gente não entender que nós somos todos seres humanos, Dá um a outro gente programa. não... É. Dá um outro programa, discussão. Não, mas é muito É, legal, é porque muito abre legal. aqui uma discussão com a presença de vocês duas, que é muito importante. E uma reflexão de consciência, de mudança de comportamento Isso. cultural. Sim. Não é isso? Lógico, sim. Isso aqui é muito legal, Tanto para os né? negros quanto para as mulheres, né? Porque o que a gente está discutindo aqui Exatamente. Papel feminino. é um papel feminino e os negros São os né, vulneráveis, da sociedade. né? A gente tem uma sociedade A com gente tem vulneráveis. várias histórias que as mulheres negras traziam, e todo mundo pensa que a trança, as mulheres negras traziam sementes na trança, de África para cá. Como é que você acha que o arroz, o café, que várias coisas chegaram aqui na cabeça de uma mulher, Olha isso. Olha isso. trançado no cabelo de uma mulher? A gente não É uma sabe- estratégia. a gente não Aí nós sabe- temos, E é uma- aí, a gente é aí nós temos uma gente. trança Nagu, nós temos uma trança Malê, nós temos uma trança. Mas vai ver o que veio embaraçada naquela trança quando ela foi Não, a gente sequestrada, não quando ela foi sabe traga pra cá. nem 0,1% da história. A Não é história está isso? aqui do nosso lado. É igual a gente estava ali nos bastidores, eu falei com você, nossa, Ricardo, eu sou tão curiosa com relação à história de vocês, eu sei tão pouco. Aí você virou para mim e falou, não, você sabe muito, você conhece a feijoada. E aí a gente tem que começar Aí a gente pensar. começou ali, e aí ele foi te dando toques, né? toques, É. falou, olha, é mesmo. É mesmo. Ou seja, no fundo, é a Tá, nossa mas história. precisa ser Não é falado isso- mais. É, mas Se é porque a gente não se fala, a gente reconhece. né? Sim. E são histórias São as reais, nossas são raízes. histórias de Nossas vidas, raízes, histórias né? que inspiram, né? Que É aí isso, vem é de isso encontro ao mesmo. nosso Ao podcast, livro. ao E livro. ao livro, muito legal. E aqui presente, né? Mulheres louras, né? Com um senhor negro e a gente, É mesmo. né? Fazendo essa Eu costura. Mas que a nossa Sabe, descendência, nem por que- exemplo, eu sei que meu pai E é isso é um- descendente e- de português e isso. tem negros na E tem família. a Bahia aí, Ju. A sua É. também, Oh, a tem sua tudo. também é Exato. Lu. É. Tem negros Chique, que a chique. gente sabe que tem também, Exa- né? Lá de trás. E aí, isso Tem é a um mistura. vinte de consciência, né? Uma conversa, um diálogo, uma conscientização do que é ser um 20, o que é um feriado a partir da consciência negra. Precisa de salas de conversa, precisa de seminários, precisa de vivências junto, para que a gente possa ter um 20 consciente, Boa. de conscientização. Entendeu? Programas de TV, programas de podcast Sim. e livros. Com as temáticas. O programa de TV é o que há para nós, porque a gente precisa alcançar. É. Né? A gente Isso. precisa Já fazer que fica esse o convite alcance. para as histórias reais. Aceito. E a questão do visual é muito importante, né? A materialidade da coisa. E aí eu preciso te perguntar, este colar, eu vou chamar de colar, mas Sim. talvez esteja falando errado. Pois é, essa Fala pra aqui é gente. uma conta, né? A gente intimamente dentro das nossas práticas, nossos costumes, dentro da nossa religiosidade, a gente chama de conta, né? Porque a gente vai contando, né? É uma continha, uma miçanga, muitas das vezes feita de louça, essa é uma caísa feita de pedra africana, verde, que é da cor do meu santo Oxóssi, que é o caçador. Não confundir o caçador como matador de bicho. O caçador Perfeito. é mais que um matador de bicho, estratégico, sabe pensar, se coloca, né? Então, Não caça aleatoriamente, porque senão se ele Não. acabar com toda a caça, ele não tem caça daqui a ele um caça Estratégia. com alguma finalidade Verdade. comunitária. Isso. Né? Então o caçador ele tem sempre. Quando a gente fala que eu sou filho de Oxóssi, eu tenho uma questão subjetiva de pensar, de agir, uma forma de ser um pedaço daquela natureza em mim. Então,
aqui é a insígnia dele, o Dematar, o olfato, um arco e flecha, e essa conta é uma conta de proteção, porque ela passa por banhos, por folhas, e é uma conta que os outros não identificam. Olha lá, o pai chegou. Né? E conta que alguém quer falar assim, o pai, por exemplo, questões alimentares. O pai é de Oxóssi, você não pode comer abacaxi, então já nem me serve abacaxi. Olha só. O pai de Oxóssi, você não pode comer mexerica, então não me serve mexerica. É muita então, informação. olha o quanto que de informação que a gente consegue passar numa situação. Mas o principal é proteção. Essa aqui é uma esmeralda também, é uma pedra votiva do meu santo, uma pedra viva, né, que a gente chama de otar. E como eu tenho Iemanjá como santo também, e ela tem uma minério, ela tem exerce um poder no mineral prata, então é uma conta de Oxóssi com Iemanjá. Perfeito, muito legal. Nada é à toa. Nada é um enfeite, nada não é isso. Ninguém é à toa, né? Quando você parar sozinho de noite, e tiver uma reflexão, você vai saber que você não é à toa, né? A gente sabe que é isso, só que o tempo não deixa a gente perceber que seu cabelo não é à toa. Né? Que seus olhos mais claros, mais escuros, não pode ser à toa. E também não pode ser um divisor de água entre seres humanos. Perfeito. A luta ali, ó. A luta com o crucifixo. Tá vendo? Que tem todo o significado. A gente sabe muito mais desse signo do que do seu. Né? Mas pelo acesso à propaganda que eles têm, que a gente não tinha, né? Acesso à divulgação que eles tinham, que a gente não tem. Não tem. Mas podemos ter. Mas já estamos tendo, e eu agradeço muito, feliz. Ao BH todo dia, a vocês, meninos que estão sendo assim, muito cordiais, têm sido assim, muito sensíveis para a gente estar aqui na semana do 20, né? E que é uma questão muito ímpar para o Brasil, né? A partir de todas as coisas que a gente viveu de retrocesso. Obrigado. Não, a gente é que agradece. Vamos aproveitar e convidar para o lançamento do livro, Flávia? Vamos. O livro vai ser lançado dia 23 de novembro, de 10h30 às 14 horas, no Grande Hotel Ronaldo Fraga, na Rua Ceará. Lugar sensacional. Sensacional. Bonito demais. Bonito, né? Muito bonito. Aberto ao público. E o livro tem o prefácio da Cris Guerra, Cris Paz, né? Agora é @eucrisguerra. E pós-fácil do Luiz Bonamarque, que todo mundo conhece com bastante. história de 22 coautoras, incluindo eu e a Flávia. Nossas histórias vão estar lá também. Lu, quem quiser ouvir os podcasts, né, acompanhar, ver, né, porque é videocast, como é que a gente encontra? Ele está disponível no YouTube, no Deezer, no Spotify e no podcast Apple, né? E vocês estão no Instagram também? Estamos. No Instagram é o @Histórias Reais com H e 2 S no final. Histórias reais. Mais do que reais. Mais do que E reais. a importância de tudo que eu acho que foi a reunião desses perfis de mulheres inspiradoras no livro é uma oportunidade da gente se ver na história do outro, quando se conta a sua história, desse reconhecimento, né, nos altos e baixos da vida que todos têm, e uma inspiração também. Perfeito. E assim, não foi, a princípio, a gente não pensou no livro só com mulheres. A gente foi convidando algumas pessoas, né, porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais o perfil de estar no livro, outros E os homens recusaram. Aí eu falei com Lu, é porque é para ser só de mulheres. E não é nada é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Alguma As mulheres coisa querem marcar a sua presença. Exato. Né? Sim. E aí foi muito já legal tem isso. outras edições vindo aí. Tá bom. E Mas vamos com calma. Tá bem. Primeiro vamos fortalecer as mulheres. Esse é muito importante. Sim. Vocês são duas mulheres, né? No mercado da comunicação, que é um mercado machista. Né? Então, vocês precisam marcar esse terreno. Sim. Foi muito Nos legal ajudem. elas aceitarem. A gente agradece cada uma de vocês, né? Legal. As 22 coautoras que acreditaram nesse projeto, porque é um projeto que a gente já chorou, já riu e tá E quem não emocionante. puder ir ao lançamento pode adquirir depois, entrando em contato com vocês no Instagram. Pode entrar? ser? Pode, com certeza. Legal. Isso mesmo. Parabéns, meninas. Boa sorte. Obrigada. Viu? Sempre. Para nós todos. E muito obrigado. Seu Viu? livro já vai voltar autografado, já que a gente ficou sabendo que você não vai poder estar. No né? dia nós temos um evento do canal V que Brasil, pena. mas calma. Né? Ele só não está aqui porque ele está rodando, estamos na fica reta tranquilo. final. Obrigado, viu? Mais uma Obrigada a vez. você, Obrigada. viu, Elias, pelo Abraço. carinho. Tá bom. Mestre, como é que a gente faz contato contigo ou com a sua comunidade?
Então, a gente também tem, né, o Instagram lá, né, o arroba Casa Pai Jacob do Oriente, o RUM e o Senarabe. São né, algumas instituições, né, principalmente a Casa Pai Jacob do Oriente, onde eu estou lá todo dia, o tempo todo, que fica bem dentro da comunidade Vila Senhor dos Passos, o antigo Buraco Quente, comunidade da Pedreira ali. Isso. Né? E estamos aí um ano inteiro com tudo, né? Daqui a pouco já tem prêmio Zumbi no final do mês agora, né, 28, que é um prêmio que acontece há 15 anos, da Júlia Bertolini, Companhia Baobá, que ele destaca, premia e faz referências aos destaques negros da cidade, na escrita, na dança, na música, na política, é muito forte. E esse tanto de coisa da efervescência de novembro, né, que a gente chama de novembro negro aí, né, mas que a gente já vai assim, derramando tudo é negro. E vem Iemanjá aí em fevereiro, né? Aqui, a Iemanjá, uma curiosidade rápida, a Iemanjá aqui é 15 de agosto. É 15 de agosto? Não, é 2 de fevereiro. Aniversário da minha irmã. Puxa vida. 2 de fevereiro, Eu sou de 2 de fevereiro é uma data litorânea, lógico que tem muitas casas, muitas pessoas que fazem uma referência, a Iemanjá no dia 2, em referência à Nossa Senhora dos Navegantes, às santas que são ligadas às regiões marítimas, né? Porque a Iemanjá é a rainha dos mares, né? Então, 2 de fevereiro, a Força da Bahia, que tem uma festa linda. Nossa, maravilhoso. Mas em Belo Horizonte, em muitas cidades do interior e até litorânea, Iemanjá é sincretizado na Assunção de todas Nossas Senhoras, que é celebrada dia 15 de agosto. E é uma estratégia do povo negro para poder ir à rua celebrar Iemanjá. Boa. Então, Vivendo BH, aprendendo. 15 de agosto. Obrigado, viu, mestre? Muito obrigado. Parabéns, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu Gente, que agradeço. agradecimento todo nosso e os horizontes ampliados aí para você que está nos acompanhando. Qualquer detalhe, qualquer informação, entre em contato conosco e aí você vai poder, né, convidar qualquer um desses nossos entrevistados, as duas que estiveram aqui, o nosso mestre também, para poder ir de repente na sua escola, na sua empresa, né, na sua família, no seu bairro, para poder conversar um pouco mais sobre essas histórias de vidas reais, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.